Aleluia, graças a Deus, aleluia. Eu digo sempre graças a Deus, é porque é graças a Ele mesmo. E em mais um dia abençoado, em mais uma manhã maravilhosa, eu te desejo a santa paz de Deus também. Bom, hoje eu quero estar falando a respeito do amor, mas do amor ágape, do amor verdadeiro. Então vamos começar. Eu quero estar começando. Eu vou citar aqui alguns versículos que está em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 11, assim nos diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E eu também quero ler em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, assim nos diz: Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu quero estar dizendo o seguinte, que o amor é assim, na verdade assim, o amor é dando que se recebe. Claro que não é sempre desta maneira, com certeza, porque nem sempre talvez possa ser que nós damos amor e nós não recebemos o amor. Mas eu digo assim que nós receberemos o amor de Deus. Porque assim, dando amor é que se recebe, mas esse recebimento nós temos que esperar, na verdade, sempre de Deus. Independentemente diante de qualquer pessoa. Nós temos que receber, aguardar este amor que nós damos para o próximo, para alguém conhecido, alguém desconhecido, ou alguma ação, uma atitude que nós venhamos ter de amor, do amor verdadeiro, amor sincero. Nós temos que esperar este receber que eu estou falando aqui é de Deus apenas, de Deus. Porque vamos supor que em algum momento que nós estamos vivendo, nós damos amor, mas nós não recebemos durante algum período, nós não estamos recebendo este amor. Só que nós temos que colocar a mente, colocar o pensamento, focar em Deus, né, quando isso estiver acontecendo, e orar a Deus, né, pedir para que o Senhor venha demonstrar, para que o Senhor venha mostrar o que é melhor para cada um de nós, né? O que é melhor para mim, o que é melhor para você. Na verdade, assim, todos nós precisamos de amor, mais amor, porque o amor nunca é demais, o amor verdadeiro não. O amor sincero, aquele amor puro, o amor sincero, o amor puro, ele nunca é demais, porque ele é o vínculo da perfeição. Então, a palavra perfeição já diz tudo, é perfeito. É bom, perfeito e agradável, não acrescenta dores, e nos traz bênçãos sólidas, firmes, bênçãos baseadas em Deus, bênçãos que não nos acrescentará dores. O amor nos traz algo eterno, algo permanente, entendeu? Então, vale muito a pena, com certeza. Sempre vale a pena nós buscarmos o amor. Qual que é o amor que Deus tem para as nossas vidas? Qual que é o amor que Deus tem para a minha vida? Qual que é o amor que Deus tem para a sua vida? Então, vale muito a pena, sim, nós temos que buscar este amor. Sempre buscar o amor. O amor nunca é demais, né? Nós, na verdade, precisamos de amor mesmo. Então, eu quero estar deixando aqui, lendo aqui as características do amor, que tá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7, assim nos diz: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque assim, eu também quero estar entrando numa questão aqui a respeito de quê? A respeito do nosso amor, que nós devemos ter amor a Deus primeiramente. Então, para que nós alcancemos, né, se aproximamos de Deus, né, para que nós venhamos nos aproximar de Deus, eu digo assim que nós precisamos sempre tá renovando. Nós precisamos, nós precisamos nos renovar diariamente. Renovar o nosso coração, renovar os nossos sentimentos. Como? Vigiando, cuidando. Como que tá os meus sentimentos? Como eu faço? Como que tá os meus sentimentos? Como que está os seus sentimentos? É bom a gente precisa diariamente estar sempre pensando e renovando nossos sentimentos, né? Então, porque assim, eu digo que, vamos supor, igual eu estava falando a respeito do amor a Deus. Nós temos como estar consultando os mandamentos. Os mandamentos, quais são os pecados capitais, né? Quais são os pecados capitais, para que nós possamos, com isso, nós vamos vigiando, cuidando, nos limitando, né, dentro desses mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou e nos pecados capitais também, né? Porque os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor, eu vou estar passando aqui também, os mandamentos, mas eu quero dizer assim, primeiramente, porque assim, os pecados capitais, né? Porque assim, os pecados capitais são os pecados como se, na verdade assim, eles funcionam de que forma? Eles existem assim, no caso que eles são os pecados principais, né? São os cabeças, né? Que partem deles, que através deles surgem muitos outros pecados, né? O que desagrada a Deus. Mas assim, igual, tem aqui os pecados capitais, né? Que são aqui, eu vou estar lendo aqui, que é a ira, a avareza, a gula, a luxúria, a inveja, a preguiça e o orgulho, né? Esses aqui são os princípios, né? São os princípios, né? Os pecados que, na verdade, que são mais cometidos pela sociedade. E tem também, no caso assim, tem aqui os mandamentos, né? Porque assim, nós sempre temos que, quem não lembra de todos, nós sempre temos que estar consultando, né? A listinha, né? Essa lista, né? Dos quais são os mandamentos, os pecados capitais, a característica do amor, porque nós precisamos nos cuidar mesmo, nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos privar, na verdade, do que é mal, porque, na verdade, o que o ser humano precisa, o que todos nós precisamos é de amor. Nós precisamos mesmo de amor, do amor verdadeiro. Porque assim, a vida já basta cada dia é um dia. Então, nós temos que ter atitude diante da vida, diante dos nossos dias, com amor. Tem que deixar o amor reinar, tem que deixar o amor imperar, tem que deixar o amor verdadeiramente entrar no nosso coração. E se nós estamos dando amor para alguém e alguém não está recebendo este amor, nós não estamos recebendo de volta, nós colocamos diante de Deus. Nós colocamos diante de Deus e que Deus venha que Deus venha fazer a obra, que Deus venha mudar o que precisar ser mudado, porque nós precisamos de amor mesmo. Entendeu?
Então eu acho que isso já está bem claro aqui, que na verdade nós temos que deixar o amor reinar mesmo, tem que deixar o amor fluir, o amor imperar, e é amor e amor e amor. Entendeu? Então, porque assim, então agora eu quero ler assim, porque assim, através disso, né, nós conseguimos. Porque nós vemos o que são os pecados capitais, quais são os mandamentos, quais são os pecados capitais, qual é a característica do amor verdadeiro, né? Então, para que nós possamos sempre estar dentro desse limite, né? Dentro desse limite. Porque assim, com isso, com a gente tendo consciência, sempre tá revendo, sempre tá cuidando, sempre tá vigiando, sempre tá cuidando do nosso sentimento, do nosso coração, para que nós venhamos amar a Deus verdadeiramente. Porque temos que amar a Deus verdadeiramente. Primeiramente, nós temos que amar a Deus. Aí depois nós temos que amar a nós mesmos e, consequentemente, amar ao próximo. E os mandamentos do Senhor Jesus tá no livro de Êxodo, capítulo 20, aqui nessa primeira parte, que eu vou passar agora. Os mandamentos. Que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Esses aqui são os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Então, o Senhor, ele nos deixou os mandamentos, né? Nos deixou as características do amor. Ele nos deixou para que nós venhamos nós venhamos consultar sempre nos cuidar para que nós venhamos ter amor a Deus, porque quem guarda a palavra do Senhor, quem guarda os mandamentos, os princípios de Deus, está amando a Deus, porque a partir do momento que qualquer pessoa ela deixar de amar a Deus, com certeza ela não vai guardar a palavra do Senhor, com certeza ela vai sair fora dos princípios de Deus, ela vai desagradar a Deus, né? Porque é o que acontece, né? Há algo muito perigoso também, que eu falo assim a respeito porque assim, a respeito, né, da religiosidade, porque a religiosidade ela começa o processo, porque existe um processo, tem um processo que chega até o final, que leva, né, a religiosidade em si, o que ela realmente é. O princípio do processo que leva à religiosidade é o quê? Desde o princípio do aceitar a Jesus. Porque eu não sei nem porque quem aqui acompanha os meus vídeos, eu já comentei sobre isso. Porque o que acontece? Quando uma pessoa ela é convidada para uma igreja, é porque o Espírito Santo de Deus, onde ela esteve, já começou a fazer a obra através da legalidade que a própria pessoa ela deu para o Espírito Santo colocar na mente dela, na ideia dela de ir para uma igreja, de buscar uma igreja. Alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa nós precisamos quando nós começamos a pensar em ir para uma igreja. Porque começa aqui, tá? A pessoa vai para uma igreja, o Espírito Santo convence a pessoa de ir, apenas ir para a igreja. Lá na igreja, tá, aí Deus ele usa, né, o mensageiro, o pregador, e no final da mensagem tem um apelo, né, quem quer aceitar Jesus? Aí o Espírito Santo, vamos supor, o Espírito Santo consegue concluir a obra, a pessoa continua dando legalidade para o Espírito Santo de Deus convencer, porque esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus, é de convencimento. Convencer a pessoa a seguir a Jesus, a estar no caminho e estar com o coração aberto, voltado, querendo o bem. Aí a pessoa aceita Jesus. Nesse aceitar Jesus, para servir a Deus não significa que você tem que permanecer na igreja que você aceitou a Jesus. Não. Porque o que vai definir o ministério
onde você vai servir a Deus, em que igreja, em que ministério você vai servir a Deus, é o Espírito Santo que coloca dentro do seu coração. Porque as igrejas que têm doutrina, nem todas as pessoas, não são para todas as pessoas. Nem todas as pessoas se encaixam em um ministério, em uma igreja em que prega a doutrina. Entendeu? É assim que funciona. Porque se a pessoa ela aceitar Jesus em uma igreja e ela for convencida para permanecer servindo a Deus dentro desta igreja e não é o que está no coração dela, ela com certeza absoluta é um futuro religioso. O que é um futuro religioso? É uma pessoa que mais para frente ela vai ficar tão preocupada em seguir a doutrina que é pregada, a doutrina, né, que na verdade é a doutrina dos homens, né, a doutrina dos homens, né, ela vai ficar tão preocupada em seguir essas doutrinas que na verdade ela vai, aos poucos, ela vai estar tão preocupada em seguir a doutrina que na verdade ela passa a, tipo assim, passa a pensar da seguinte forma, não, então eu tô seguindo a doutrina, eu sigo tudo à risca, então já tô salvo. Mas na verdade, que acontece? Aí acaba afrouxando, acaba deixando entrar outros tipos de sentimento, outros tipos de coisa que não agrada a Deus. Acaba praticando, agindo, tendo atitudes e ações que não agradam a Deus. Mas aí fica naquele pensamento, não, mas eu sigo a doutrina, eu não faço nada de errado, mas aí se esquece de vigiar, esquece de policiar outras coisas que desagradam, as outras coisas que desagradam a Deus, e não só sair fora da doutrina, entendeu? Que na verdade a doutrina, os ministérios que pregam a doutrina, essa doutrina, ela é feita por homens. Ela é feita por homens. Porque a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina que nós devemos seguir, é o ministério que ele coloca dentro do nosso coração. É o desejo, a forma, a vontade com que nós temos dentro do nosso coração de servir a ele, de servir a Deus. Essa é a doutrina de Jesus, que é o que ele coloca dentro do nosso coração. A forma como que nós devemos servi-lo. Porque assim, dentro de ordem, dentro de vamos supor, que eu quero dizer aqui? Quero dizer assim, porque assim, dentro de você estando em ordem, você estando, como se diz, como que eu quero falar aqui? Porque com ordem e decência. Com ordem e decência, ninguém sai fora de limite nenhum. Porque com ordem e decência, ninguém sai fora de limite, ninguém está desrespeitando doutrina de nada, porque é o que eu já disse. Ministério, igreja que tem um ministério que prega a doutrina, não é para todos. Porque a gente dá a entender que só as igrejas que pregam doutrina, só os ministérios que têm doutrina, que prega doutrina, que vai levar para o céu, que são as certas, e na verdade não é isso. Então, é isso que acontece, né? Que é o que eu falei lá. A pessoa, aí vou voltar lá para onde eu estava. A pessoa fica tão preocupada em seguir à risca as doutrinas deixadas pelos homens, que acaba não vigiando e não percebendo, dando legalidade para outro tipo de ações e atitudes que desagradam a Deus. Porque daí a pessoa vai começar a não viver o que diz a palavra, a pessoa vai começar a não guardar os mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Esse é o final, isso daqui finaliza o processo isso que eu estou falando aqui finaliza o processo para a religiosidade, que a pessoa começa a não viver o que está na palavra, começa apenas a falar o que está na palavra, mas não vive mais. E tudo que está relacionado, né? Tudo que está relacionado a não guardar a palavra do Senhor, tudo que está relacionado a não viver mais o que está na palavra, esse sim é o final do processo da religiosidade. Tudo que envolva o fato de você não guardar mais a palavra, o fato de você não cumprir os mandamentos, sair fora dos princípios de Deus, esse sim é a religiosidade. E vai finalizando aqui.